Vamos lá, vamos para o segundo dia de pregão pós-resultado de eleição. Exatamente. A gente acabou de ver um cenário, a gente viu semanas bem voláteis nesse pré-segundo turno, né? A gente viu bolsa subir quase 5% no primeiro dia depois do primeiro turno, depois viu uma queda bem grande de estatais na semana antes do segundo turno, e ontem a gente viu um pregão aí positivo, só que com essas estatais na ponta negativa. A gente viu algumas empresas de educação, de construção civil, varejo subindo bastante, né, por conta do maior otimismo com esses setores. E eu queria saber a sua opinião especificamente sobre estatais, né, que é um tema acho que é relevante, que o pessoal te procura bastante para falar, né? O que que você, como que você tem visto os movimentos recentes e se você acha que elas continuam relativamente descontadas mesmo com o cenário atual, né, que muita gente vê um cenário muito binário por conta desse segundo turno das eleições. Interessante a gente olhar as estatais e vai ser um segundo teste de fogo, porque um primeiro teste a gente já viu no ano de 2022, aqui nesse ano que várias foram as tentativas, principalmente Petrobras. Tá? Acho que o Banco do Brasil está um pouco mais blindado ali. O Banco do Brasil tem 200 anos, já passou por muitos governos. Eu sei que a Petrobras também tem 50 anos, mas a Petrobras teve episódios aí de ser a empresa que mais devia no mundo. Assim, a dívida corporativa da Petrobras na última década chegou a ser a maior dívida do mundo e ela não era a maior empresa do mundo. Então a Petrobras sim chegou em vias de quebrar e por pouco não quebrou. Mas o Banco do Brasil ele traz um histórico um pouco mais de estabilidade, passou por 3 momentos de sua história aí, de necessidade de capitalização, né? Mas há muito tempo o Banco do Brasil não dá dor de cabeça. Então vou me concentrar aqui e falar um pouco mais de Petrobras e que em parte vale para o Banco do Brasil. A Petrobras, esse ano, o então presidente, o atual presidente da República, né, tentou baixar o preço do combustível várias vezes. Né? A troca de presidentes da Petrobras foi constante durante um período e ele não conseguiu baixar via empresa, né, que a empresa baixasse. O combustível foi baixado via imposto. Então, o imposto foi baixado para que o combustível chegasse na ponta um pouco mais baixo, baixou o custo dos transportes, energia elétrica também, então fez com que até a gente observasse aí 3 meses de deflação, né, um certo freio nos preços que vinham subindo muito forte. Então a Petrobras, como empresa, já passou por um teste, né, na sua governança e foi aprovada. A gente vai passar por novos testes no novo governo, porém, assim, a responsabilização dos administradores, né, seja dos diretores, dos conselheiros de administração, conselho fiscal, de maneira geral, a Petrobras, depois dos escândalos da última década, tem acordos em cortes internacionais, principalmente americana. Então, se acontecerem, né, se forem publicados, pegos casos, né, de corrupção, e ações, tomadas de decisão que não estejam necessariamente favorecendo o acionista, que a União Federal é um acionista, essas pessoas podem ter problemas sérios. Então, a gente vai ver um novo teste, né, nessa governança. Se o fundamento for sendo destruído, a empresa, o preço da ação pode sim sofrer com fundamento, com razão. Né? Nós olhando aqui a empresa, a gente vê que é uma empresa que está ainda, né, a 2,5 vezes lucro do próximo ano. O que significa 2,5 vezes lucro? O preço da empresa, se você olhar o lucro por ação e o preço que ela está, dá 2,5, ou seja, em 2,5 anos todo o teu capital, né, o preço da ação hoje, volta em resultado. Se esse resultado vai ser reinvestido, se esse resultado vai ser distribuído, é uma outra discussão. Então, a empresa está extremamente barata e dentro de um pedaço do portfólio, obviamente não dá para ter todo o patrimônio num negócio desse, que a volatilidade é algo esperado, deve sacudir, sim, mas olhando com um prazo um pouco mais esticado, essa relação preço-lucro nos dá um certo conforto de manter a posição em Petrobras, é o que a gente está fazendo, a gente não está aumentando. Às vezes, quando a ação cai, a gente compra mais, né? A gente dobra a aposta, né?
não necessariamente dobra a posição, mas então a gente não está dobrando a aposta, a gente está observando, mas a gente não está diminuindo a posição. É uma posição que deu bastante resultado em 2022, vai ter volatilidade, mas como parte do portfólio, e é isso o investidor precisa entender, né? Ele não tem que falar assim, dólar, Petrobras, Banco do Brasil, vou comprar Oi, vou comprar Bitcoin, não é uma coisa, né? Você tem que olhar a tua carteira, como é que a tua carteira está composta, né? A gente tem uma carteira aqui que tem 80% de empresas não estatais e 20% de empresas estatais. Então, a gente é muito mais beneficiado quando a economia vai bem do que pontualmente de estatais, né? Talvez esse 20% seja um peso maior do que outros gestores têm, né? E por isso chama atenção, e a gente publicamente já se posicionou que a gente olha as estatais de uma forma talvez com um pouco mais de racionalidade, um pouco menos de medo do que os players profissionais na média. Então, acho que essa é a visão para as estatais no próximo, não no próximo ano, mas sim nos próximos 4 anos, no próximo governo, como que as empresas vão se comportar, né, nesse novo teste de estresse, que vai ter um teste de estresse, terão muitas tentativas, sim, de controlar preço, de baixar preço na canetada, e isso pode ser feito de várias formas. Se for feito via empresa, a empresa se prejudicar por conta disso, a gente já conhece o resultado dessa história. A gente já viu ali de 2015 para frente como que uma alocação ineficiente de capital pode levar a empresa a praticamente quebrar, como foi o caso da Petrobras na última década. Perfeito. Aliás, só fazendo um adendo aqui antes da última pergunta, né? Além disso tudo que o Vitor falou, tem muita gente olhando para o management da empresa, né? E nas últimas horas, tá até inclusive no site aqui do Sul Notícias, tem um dos senadores, né? Que é suplente, que está meio cotado para assumir a presidência em 2023, que inclusive não ficaria barrado pela lei das estatais, né? Porque teria o mandato terminando nesse ano, então talvez ele conseguisse burlar de alguma forma essa entrada, que é um senador que, se não me engano, fez o projeto de lei das eólicas, das offshore, que é uma das pautas, aí, uma das coisas que está sendo colocada pela campanha do atual presidente. E uma pergunta que eu ia falar para você, Vitor, que eu acho que é um tema que estava bem em voga quando o pessoal falou do segundo turno e acabou se concretizando, que é essa questão do que algumas pessoas chamam de terceiro turno, né? Agora a Bia acabou de falar muito sobre caminhoneiro, sobre como é que está rolando, e eu me recordo de ver alguma entrevista de alguém, se não me engano, da Verde Asset, não era o Stuhlberger, mas alguém importante lá da Verde, falando que, olha, a gente opera com cautela porque a gente não sabe se esse terceiro turno vai ser uma coisa pouco institucional, uma coisa mais tranquila entre os políticos, ou se vai ser uma coisa caótica. Os primeiros dias a gente está vendo uma coisa relativamente caótica ali, com muitos pontos de estradas sendo bloqueadas, só que a gente não viu ainda as pessoas falando, né, dando uma magnitude grande para isso, porque ainda não sabe como é que essa coisa vai se desenrolar, está todo mundo aguardando o que o atual presidente vai falar. E eu queria saber da visão de vocês da Asset, né? Existe uma chance disso fazer muito preço? Vocês acham, acompanhando o radar político, que isso deve se desenrolar e deve prejudicar muito a bolsa? Com quem vocês têm falado? Qual que é a visão dos outros investidores? Como é que está a percepção de vocês sobre esse momento? Quem melhor domina esse tema são os cientistas políticos, e nós, investidores, ficamos observando tanto o mercado quanto a opinião dos cientistas políticos para ver se isso vai mexer nas ordens de compra e de venda dos mandatos. Mas o que a gente tem observado, né? A gente tem observado que os movimentos, apesar de estarem em vários estados, são movimentos ainda não capazes de causar um terceiro turno, né? O presidente Bolsonaro ainda não se manifestou, isso é um ponto de incerteza, isso é o que o mercado está observando, mas na leitura do mercado, pelo menos até ontem, isso não tem força, esse movimento não tem força para causar um problema institucional grave, uma ruptura, tá? Pelo menos até ontem. A cada hora, o movimento ou cresce ou se dissipa, o mercado vai lendo esse movimento como a gente olha para um termômetro, e isso pode eventualmente fazer preço do mercado. Até agora o mercado não deu credibilidade
a esse movimento. Muitos líderes, inclusive que apoiavam Bolsonaro, já se manifestaram, né, que não há espaço para esse terceiro turno, não há espaço para nenhuma manobra fora das 4 linhas, e, por enquanto, o mercado olha para esse movimento e considera que não é suficiente para virar um caos institucional, o que faria bastante preço. Tá? Eu acho que o que mais jogaria dólar para cima, bolsa para baixo, não era a vitória de Lula nem de Bolsonaro, era uma tentativa um pouco mais forte de tomada de poder. Isso, de fato, tira muito valor do país e por bastante tempo, né? Porque mostra uma fragilidade nas instituições e afasta, de fato, os investidores que têm um horizonte de longo prazo. Imagina alguém que está vindo para investir num projeto de infraestrutura que é um projeto de 25 anos, né? E se o Brasil, né, se aquele país, né, tem de tempos em tempos uma ruptura que você não sabe como ficam as regras. Então, você acaba afastando o investidor de longo prazo, né? É só a gente olhar para os vizinhos, assim. Eu achei engraçado quando a Argentina colocou um bonde de 100 anos em Nova York na época do Macri. Assim, eu falei, poxa, os investidores não conhecem a história da Argentina, porque ela não passa mais de 8 anos sem uma moratória. Então, de vez em quando, a Argentina dá uma quebrada, né? Igual quebrando agora. Então, é incrível como alguém compra um título de 100 anos da Argentina naquela época, a gente vê hoje claramente. Então, dê um desconto, importe isso para o Brasil. Imagina se a gente tem rupturas agora, né? O pessoal vai olhar e falar, pô, esse país não consegue ficar algumas décadas com estabilidade, então não merece. E você demora para reverter isso, você não reverte isso no próximo ano, você não reverte isso numa próxima eleição, demora demais. Então, esse é o principal risco que, para o mercado, ainda não fez preço, o mercado não colocou credibilidade nesse movimento, e a cada hora que vai passando, essa temperatura vai sendo medida e, por enquanto, não tem força para fazer preço. Senão, o dólar deveria estar mais perto de 6 do que de 5, como está agora, né? Fechou ontem em 5,16. O dólar deveria estar caminhando um pouco mais para cima do que onde estamos hoje. Perfeito. E falando um pouco sobre alocação, né, sobre como que vocês estão enxergando alguns nichos, né, em um fundo específico, que é o Sono FIA, vocês têm uma divisão de portfólio que funciona com uma parte em dividendos, uma parte em ações, uma parte em valor, né? E aí vocês têm dentre esses nichos small caps, ações internacionais, dividendos e valor. A gente viu durante o ano, praticamente o ano todo, e mais ou menos acho que desde o fim de 2021, esse comentário de bolsa em múltiplos muito baratos, né? Acho que, salvo engano, ano passado o Ibovespa chegou àquela relação de preço-lucro, assim, tá perto do que estava na crise de 2009, né? Num patamar muito baixo. E ao mesmo tempo a gente vê empresas de dividendos crescido muito, assim, na própria Petrobras que a gente falou aqui, chegou a bater dividend yield acima de 50%, né? Que você pode olhar lá no Status Invest a quantidade de, o pessoal que está assistindo, né, olhar a quantidade de proventos que cada empresa paga. E ao mesmo tempo, né, você está vendo as pessoas discutindo uma bolsa barata, mas que sobe, tem incerteza política, tem recessão lá fora, né? Tem o Fed fazendo alguns ajustes. Na visão de vocês, assim, com essa cabeça de alocação de portfólio, assim, qual desses nichos vocês acham que está mais barato, que vocês têm tentado, né, colocar mais dinheiro, achar mais assimetrias, né? Lembrando que alguns gestores defendem que tem small caps mais baratos que ficaram meio perdidas, se não me engano, na semana passada ou retrasada a gente entrevistou um gestor aqui que falou que acha que todas as small caps estão muito baratas, mas na visão de vocês hoje, assim, o que tá mais mal precificado, digamos, na bolsa, e dentro do que a CVM ele permite falar, qual empresas você tem gostado mais de investir nos últimos meses nesse cenário de bolsa? Legal. A bolsa não caiu, né? As estatais caíram ontem, a bolsa não caiu e eu acredito que a bolsa vai subir nos próximos meses, não porque o mercado gosta de Lula ou que o Bolsonaro tivesse ganhado, que gosta de Bolsonaro, não tem essa questão de preferência, porque havia uma incerteza de quem seria o presidente. Hoje a gente não tem mais essa incerteza. Esse ruído de paralisação ele vai colocando um pouquinho de certeza, mas o volume está baixo.
que aconteceu no domingo pós 8 horas da noite? Acabou uma grande incerteza de quem vai ser o presidente do Brasil. Pô, acabou essa incerteza. Acabou essa incerteza, o mercado começa a olhar para o fundamento de novo e bolsa sobe. Então, muitos analistas estavam confiantes de que haveria um rally de bolsa independente do resultado da eleição, e eu acredito nisso. Eu acredito numa valorização das empresas que estão muito baratas. Especialmente as small caps estão baratas. Eu não sei quem foi o outro gestor que falou aqui, mas eu vou concordar com ele. Especialmente as empresas de menor capitalização estão baratas. Por quê? Porque quando você tem um saque à indústria, os fundos de ações tomaram saques esse ano de 50 bilhões de reais. Então, quando você saca de um gestor, ele tem que vender. Ele não é a opinião dele, ele tem que vender para pagar o resgate, né? Então ele vai vendendo as posições, e quando ele vai vender uma empresa com uma menor liquidez, ele acaba pressionando o preço daquela empresa um pouco mais para baixo. O investidor estrangeiro, ele costuma não entrar em empresas muito pequenas. Imagina um investidor que opera globalmente, ele tem que operar com os principais nomes de cada país. Então ele vai comprar as maiores empresas do Brasil, as maiores da Turquia, as maiores da África do Sul, as maiores da China, as maiores da Coreia. Então ele não consegue aqui olhar, sei lá, Klabin, ele não consegue olhar Boa Safra, ele não consegue descer em empresas que têm uma capitalização muito baixa, né? Não que essas empresas sejam ruins, elas só não são gigantes, elas são pequenas e médias, né? Pequenas e médias no sentido de companhia aberta, tá? Em relação à pequena e média empresa do IBGE, do Sebrae, vamos dizer assim, elas são grandes pra caramba. Elas são empresas que valem bilhões, né? Então, essas empresas, small caps, faltou bolso para elas, não tinha um comprador. Se o gringo não compra, se o gestor de fundo de ações está tomando o saque e ele não compra, elas foram as mais amassadas de preço. Então, alguns dos fundos de private equity, fundos que investem em empresas não listadas em bolsa, a gente se questionava para que existe private equity se a empresa listada está mais barata do que as transações que a gente via no mundo de empresas não listadas. Né? E a empresa listada é companhia aberta, tem muito mais informação, já tem o histórico, então é muito melhor você comprar uma companhia aberta do que uma companhia fechada. Tem mais informações e no mesmo preço. Então, eu acredito sim que as small caps vão subir, e na alocação do Sunufia, a gente tem 20% de internacional, então a gente tem 20% de ações lá fora, e os outros 80% ações locais. A gente costumava dividir 30% dividendos, 30% valor e 20% small cap, justamente por conta de liquidez. As small caps foram ficando tão baratas, que a gente foi diminuindo as empresas de dividendos que a gente tinha, de 30 para 20, né? E fomos aumentando de 20 para 30 as small caps. Então hoje a gente tem uns 30% em valor, 30% de small caps e 20% só em dividendos, acreditando no crescimento, na recuperação do preço dessas empresas. Algumas já andaram bastante, 300 já andou, acho que Klabin também está interessante. Então, soja, a gente vem falando de soja 3 há bastante tempo. São empresas que a gente gosta, que estão no nosso portfólio e que, em condições normais de pressão e temperatura, não deveriam estar nos múltiplos que estão. Mesmo as de dividendos, que a gente diminui um pouquinho, elas têm um dividend yield, né, o dividendo dividido pelo preço, muito interessante. É um dividend yield real, é um dividend yield que cresce com o tempo, porque a receita da empresa... Vamos lembrar um pouquinho do que é inflação, né? Inflação é o crescimento dos preços. Então, você vai ao supermercado e os produtos são mais caros, você concorda que o supermercado está faturando mais? Mas os funcionários do supermercado também estão ganhando mais, a energia do supermercado também está mais cara. Ok, a energia está mais cara, mas se tudo sobe na mesma proporção, você concorda que o lucro subiu com a inflação? E o lucro do supermercado foi corrigido com a inflação? Né? Isso significa o quê? O lucro, olhando de forma macro, né, não é exatamente todo mês, mas os lucros das empresas, principalmente as empresas líderes dos seus setores, que conseguem fazer preço, o lucro tende a ser corrigido pela inflação e por ganhos de eficiência e produtividade. Então você tem uma empresa que está pagando um yield de 9, 10 real, né, corrigido pela inflação, né, é muito melhor do que o Tesouro IPCA+, que está pagando 5 e alguma coisa, né, menos de 6. Vitor, uma renda fixa ou outra renda variável, realmente tem que ter, claro, tem que ter um prêmio de risco, mas será que 10 real, 11 real, 12 não paga o risco de você ter uma empresa, por exemplo, de dividendos, uma transmissora de energia elétrica, que é um negócio super tranquilo, previsão de
de previsibilidade de fluxo de caixa muito grande. Então, quando os investidores, né, sentarem em frente às suas planilhas, né, pegarem o número, analisarem friamente, eles vão ver o quão barato estão as empresas no Brasil, a não ser que tenha um governo que vá bagunçar muito, né, é uma oportunidade de compra, sim. E essas, será que vai bagunçar ou não vai bagunçar? O mercado vai lendo entre linhas, pequenas informações. Por exemplo, Geraldo Alckmin está no coordenador, né, tá de coordenador do comitê de transição, né? Isso é um sinal muito positivo, um político experiente e com bastante razoabilidade, né? Quem vai ser equipe econômica, né? Alguns nomes já começam a surgir, uns mais políticos, outros menos, mas mesmo que você tenha um ministro político, mas se você tem alguns secretários mais técnicos, como a gente viu no Palocci em eleição 2002, assumiu em 2003 ali, um ministro político, porém um secretariado extremamente técnico, né, e que fez um excelente primeiro mandato, isso agrada o mercado, né? Então, são vários pontos que o mercado vai observar para ir ganhando essa confiança ou dissipando um certo medo, e quando todo mundo voltar para a prancheta, olhar o preço dos ativos, a gente acredita muito que as ações vão andar bastante. Tem risco, é renda variável, pode ter volatilidade, mas assim, olhando o preço, né, e valor dos ativos, a gente acredita num bom desempenho para a Bolsa nos próximos meses.